Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Se é novo, se inscreve, tá bom? Não vai embora se inscrever. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E você que já é inscrito, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Muito obrigada, gente, pela companhia de sempre. E esse vídeo é o vídeo mais esperado por algumas meninas, né, que estão sempre comentando lá, né, nos meus vídeos. Eu tenho um carinho enorme por vocês, muito obrigada, tá? São poucas, mas essas pouquinhas estão fazendo a diferença e eu estou me alegrando bastante, tá, gente? É isso que tem me ajudado a gravar mais, embora eu não estou muito ativa aqui, tá? Mas é por conta da correria mesmo, tá bom? E assim, gente, estou muito feliz, né? Que chegou o dia de eu fazer esse vídeo. E é isso, eu espero que vocês entendam. Eu vou tentar ser breve, tá? Não quero cansar muito vocês. E é isso, minha gente. Então vamos do começo. Tomara que eu esteja lembrada das coisas, né, gente? Então, gente, fui passar um pouquinho de batom ali pra dar uma cara mais animada. O Matias tá ali, ó, dormindo. Aí eu tô falando um pouco baixo, tá? Mas enfim, eu espero muito que vocês entendam. Então, gente, tudo começou, né, no ano passado. Ano passado eu tava com desejo, né, de engravidar novamente, né? Então, o Matias é o meu quinto filho, tá? Eu tenho 5 filhos, o Matias é o quinto. E desde fevereiro de 2023, eu tava tentando engravidar novamente. E não consegui. Aí fiquei tentando e depois eu disse, não vou querer mais não. E depois eu voltei atrás, né? Eu digo, eu vou tentar novamente, vai que vem uma menina, porque eu tava na tentativa de uma menina, mas não veio. E passei fevereiro, março, abril, maio, tentando. E o mês de junho. E foram as tentativas sem sucesso. Tentativa sem sucesso. Aí depois eu disse, bom, vai ser a última vez, foi no mês de junho. Eu digo, não vou tentar mais, vai ser a última vez, eu não quero. Bola pra frente. E quando foi no mês de julho, peguei ele aqui, gente, tá mamando, pra mim poder gravar. E quando foi no mês de julho, eu descobri a gravidez, né? Na data de aniversário do meu pai, no dia 24 de julho de 2023, eu descobri a minha gravidez. E o ano de 2023 foi um ano de muita luta, um ano de, assim, sabe, já iniciamos o ano de 2023 com lutas, que foi o quê? Foi a prisão do meu irmão. Quem tá comigo aqui desde o início vai lembrar que eu falei que estava muito triste, não estava gravando tanto porque estava passando por um problema e que eu ia contar mais pra frente e tal. Então, foi a prisão do meu irmão. Meu irmão foi preso, né? Meu irmão caçula dos homens. Eu sou a caçula dos 5 filhos da minha mãe. E meu irmão foi preso, passou 1 mês e 15 dias preso durante esse período. Isso foi antes de eu engravidar, no mês de abril. E quando foi no mês de junho, meu irmão foi solto. E no mês de maio, iniciamos outra correria. Enquanto meu irmão estava preso, começamos outra correria, que foi com o meu pai, né? O meu pai adoeceu no mês de maio e eu levei ele para a clínica para fazer exame para saber o que estava acontecendo por ele estar, né, doente, emagreceu bastante, enfim. E descobrimos o problema do meu pai. E daí começou a correria para internar, aquela coisa toda. Aí passou o mês de junho, ele foi internado no mês de junho. No mês de julho ele estava internado, foi quando eu descobri minha gravidez, eu fui lá dar os parabéns para ele, que foi justamente na data, né, que ele completou o ano. Então fui dar os parabéns a ele e contar a notícia. Meu pai ficou super feliz, que ele amava os netos dele, amava muito os netos dele. Então ele ficou muito feliz com mais um neto que estava para chegar. E iniciou, né, gente, a luta. Porque eu já estava com a mente muito sobrecarregada,
porque eu tava numa luta, numa correria que o meu irmão tava preso. Depois eu fui correr com meu pai, né? E daí a minha estrutura tava muito abalada. Aí veio que a gravidez, que mexe com os hormônios da gente, enfim. E daí começou, né? Aí quando eu descobri que eu fui fazer o primeiro pré-natal, minha pressão já estava alta. Já foi motivo de preocupação para as enfermeiras, né? Aí me deu encaminhamento para me fazer acompanhamento num hospital de risco, na maternidade de risco. Porque minha pressão estava alta, enfim, também estava um pouquinho acima do peso. Aí eu não fui. Aí foi passando o tempo. No mês de agosto, tive 2 perdas. Foi o meu sogro, faleceu. E logo em seguida, depois do meu aniversário, o meu pai faleceu. Não foi fácil, né? Não foi fácil porque eu tinha sonhado antes. Eu tinha sonhado que meu pai falecia, mas eu não queria acreditar naquilo, porque quando a gente serve a Deus, né? Deus, ele mostra, ele prepara, ele não pega a gente de surpresa. Mas a gente acredita tanto no milagre, a gente ora, a gente pede tanto. Só que a gente esquecemos de que quando a gente pedimos a Deus para fazer a vontade dele, é a vontade de Deus que prevalece. Então, muitas das vezes, a gente pede, a gente ora e a gente muitas das vezes não sabemos orar. E quando a gente pede para Deus fazer a vontade dele, a gente nunca está preparado para a vontade de Deus. E eu pedia muito para Deus e tal, aí Deus me revelou, né, em sonho que meu pai partia e tal. Eu não queria acreditar, digo, não, isso é coisa da minha cabeça, não, isso é só porque eu tô pensando muito no meu pai e tal. Só que não era, gente, era já Deus me mostrando e me preparando para o que ia, né, acontecer. Eu tô um pouco ofegante, gente, porque eu ainda tô no processo, né? E daí, a partir do momento que o meu pai faleceu, começaram, né? Começou uma luta. No dia que o meu pai faleceu, no dia 23 de agosto, um dia antes eu não tinha ligado para ele. Todo dia eu ligava para ele, todo dia eu ligava para ele de manhã, de tarde e de noite. Porque depois que eu sonhei, eu digo, não, eu vou me despedir do meu pai todos os dias, eu vou falar que amo, né? Enquanto ele tá vivo, porque depois que morrer, não tem como, morto não lê mensagem, morto não vê foto, nem nada, enfim, gente. Aí, o meu pai, aí eu não tinha ligado para ele no dia 22. Só que passei o dia todo angustiada, como se eu estivesse sentindo já que algo ia acontecer. E no outro dia, assim que eu me acordei, eu liguei, né? Eu liguei, aí quem atendeu foi minha mãe. Aí eu perguntei por ele. Eu disse, cadê o meu pai? Tá dormindo. Aí eu estranhei. Eu disse, dormindo essa hora? Porque geralmente logo cedo eu ligava pra ele, ele tava acordado com um sorriso no rosto, mesmo sofrendo, mesmo sentindo dor, ele tava sempre com um sorriso no rosto para não preocupar a gente, sempre, sabe? Tava ali ativo, mesmo sofrendo, mas tava ali, sempre ativo. E nesse dia, no dia que ele faleceu, aí a minha mãe disse, ele tá dormindo. Eu disse, oxe, dormindo uma hora dessa? Minha filha, eu tô aqui aperreado, não dormi direito junto com ele, porque ele passou a madrugada todinha vomitando sangue. Quando minha mãe falou isso, eu disse, eu imaginei logo, eu digo, meu Deus, meu pai não vai passar de hoje. Aí minha mãe, eu disse, então tá certo, deixa ele descansar um pouquinho, depois eu ligo. Eu desliguei o telefone. Quando eu desliguei o telefone, logo em seguida minha mãe retornou a ligação. Desesperada, a Rayane, pelo amor de Deus, cadê? Perguntando pela minha irmã. Aí eu disse, o que foi, o que foi? Ela disse, teu pai tá morrendo. Ele tá morrendo, ele tá passando mal, ele tá passando mal. E ali eu já entendi que foi o último suspiro do meu pai. Quando minha mãe foi chamar a médica, meu pai já não estava mais com vida. Quando eu escutei minha mãe falando, eu logo acalmei ela.
assim, Deus me deu uma tranquilidade, assim, para receber a notícia. Porque eu tava grávida, né? E Deus cuidou sempre de mim. E eu desliguei o telefone, fui chamar minha irmã e meu irmão pra gente ir pro hospital. Só que não deu pra mim entrar. E logo eu chamei a minha irmã e o meu irmão e falei, olha, nosso pai morreu. Meu irmão entrou em desespero e eu é lúcida, né, muito em paz. Eu tava em paz, em paz, em paz mesmo. E meu irmão entrou no desespero e começou a chorar muito, e eu acalmando ele e a minha irmã, e olha que era eu que tava grávida, né? E a gente foi pro hospital. Chegou lá, bem tranquila também e tal. Só que quando foi na volta pra casa, aí comecei a passar mal dentro do Uber. Eu disse, moço, pelo amor de Deus, moço, eu tô passando mal, moço, me leve pra UPA, por favor, moço, eu não tô aguentando. Eu vou morrer, eu vou desmaiar e tal, não sei o quê. Aí depois eu disse, não, moço, me leve pra casa, que eu quero ir pra casa. Eu peguei e vim pra casa. Aí tomei um chá e fui tentar me acalmar. E no dia que o meu pai faleceu, eu não dormi. Meu pai faleceu de manhã. Passei o dia todinho, né, naquela coisa. Não dormi à noite, porque foi o velório dele, foi à noite. Eu não fui, né, o velório dele foi à noite, mas em casa eu passei a noite todinha acordada. Não preguei os olhos, né, pra dormir. E no outro dia de manhã eu fui. Aí quando eu fui, aí eu vi meu pai, né, lá. Antes de chegar na igreja onde meu pai estava, o corpo, né, sendo velado, eu comecei a passar mal e eu não dormi. Então, desse dia, aí eu não aguentei ficar lá, vim embora. Aí no caminho, eu tava de moto, no caminho eu comecei a passar muito mal, muito mal. Eu parei numa farmácia, eu disse, moço, por favor, pare em algum lugar, moço, por favor. Me ajude, moço, eu não tô aguentando, eu não tô passando muito mal. Quando eu entrei dentro da farmácia, a mulher olhou a minha pressão. Minha pressão tava 18/10. 18/10. Ela disse, se acalme. Se a sua pressão subir mais um pontinho, eu não sei o que pode acontecer com você. Então, tente ficar calma. Sua pressão não pode subir mais nem 1%. Nem um pontinho não pode. Você tá grávida, pode acontecer alguma coisa com você ou com o bebê. E ali eu comecei a me desesperar mais ainda. E comecei a ficar desesperada. E comecei a orar. Comecei a falar com Deus. E comecei. Aí foi aliviando um pouquinho. E eu vim embora. Eu disse, eu tô podendo ir pra casa. Aí o rapaz foi e me trouxe pra casa. E daí começou a minha luta. Aí vocês podem pensar, nossa, não é um relato de parto porque ela tá falando da morte do pai dela. É porque para chegar onde eu quero, tem que passar primeiro por isso daí, gente, né? De como tudo aconteceu. E foi muito difícil, muito difícil. Daí começou a luta, né? Estava com 2 meses de gravidez, né? Tá de grávida, estava com 2 meses, muito recente. É o momento que a mulher passa muito mal, tem a mudança de hormônio. E no meu caso, que tenho um problema de ansiedade, né? Transtorno, pânico, tudo isso, fica mais difícil porque mexe muito com os hormônios, né? A gravidez. E você passando por um momento desse, fica mais difícil. Então daí começou a minha luta. Não fui, né, pro enterro do meu pai porque eu não ia suportar, né? E às vezes todo dia todo dia eu lembro dele. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô. Tem dia que a saudade aperta. Vai fazer um ano, dia 23 agora de agosto, no mês que vem. Vai fazer um ano que ele se foi. E a saudade é muito grande, gente. Muito grande. É por isso que eu digo, se você tem sua mãe, se você tem o seu pai, aproveite o momento. Aproveite o momento porque passa. Tudo passa e você nunca tá preparado para perder alguém, você não sabe o dia que vai. Foi muito de repente. Meu pai, ninguém dizia que meu pai ia embora assim dessa forma. Meu pai tava bem quando foi esse ano. Apresentou esse problema e não tinha mais jeito, não tinha como dar medicação, não tinha como fazer procedimento que precisa. Você já deve imaginar, né? O tipo da doença foi o câncer, né?
matou meu pai. Já estava no estado terminal, foi o tempo que a gente descobriu. Não tinha mais o que fazer. Oramos muito, 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 mas Deus fez a vontade dele e guardou. É muito difícil. E daí começou, gente, a minha luta, né? Como eu tava falando pra vocês, começou a minha luta. Eu comecei a ficar com a pressão alta todo dia, todo dia, todo dia. Não dormi, eu passei de agosto até o final de setembro, até o começo de outubro, sem dormir. Não é mentira, gente, não é mentira. Eu não pregava os olhos, não dormi. Por isso que aumentou o grau da minha ansiedade. Porque eu não conseguia dormir, eu passava mal todos os dias, dia e noite eu passava mal. Parecia uma louca dentro de casa. Eu passava muito mal. E o pior de tudo, meu marido não estava presente. Eu estava sozinha com meus filhos. Foram eles que me ajudaram a passar esse momento difícil. Meu marido estava viajando. E quando eu falava para ele não viajar, ele dizia que precisa. Não, eu preciso viajar, que é para sustentar vocês e tal. Só que eu não sei, gente, o que dizer. E eu comecei a passar muito mal. Eu passei 2 meses sem me alimentar, só tomando água. Pouca água, porque eu não tinha vontade de beber água. Eu só tomava chá e suco de beterraba e suco de maracujá, que era para acalmar, e vitamina de banana. Passei 2 meses só comendo isso. Só comendo isso. Sabe? Não tinha vontade de comer. E quando eu começava a ter as crises de ansiedade muito forte, os transtornos muito fortes, eu pedia a Deus a morte. Eu dizia, é melhor morrer. É melhor morrer. Eu pedia para Deus tirar o Matias. Tira de mim, Senhor, tira de mim, que eu não vou suportar, não vou aguentar, tira de mim. Enquanto tá pequenininho, enquanto tá se gerando, meu Deus, tira de mim, eu não quero mais sentir isso, eu não quero, eu entrava em desespero. E o tempo foi passando, aí eu comecei a ir pro médico, pro posto, todos os dias. E teve um tempo que eu comecei a todo final de semana ir parar a UPA. E isso era psicológico, né? Mas também estava muito recente a perda do meu pai. E eu comecei a ser avaliada pela médica, tinha que estar no posto todo dia, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Eu acho que se tivesse o posto aberto de noite, eu também estaria no posto à noite, porque foi muito complicado, foi muito difícil. A minha pressão subia todos os dias, pressão alta, todos os dias. E eu ficava todo dia indo no posto. Deus é bom e maravilhoso que usou uma equipe lá que me acolheu, que cuidou muito bem de mim. Deus usou enfermeiras, usou médicas que realmente me acolheram, né? Cuidou de mim. E o tempo foi passando e eu comecei a botar na mente que quando chegasse a hora do parto eu ia morrer, o meu filho ia morrer e aquela coisa toda. E a minha mente trabalhando ali só com pensamento negativo, que não ia conseguir sustentar essa gravidez por conta da pressão alta e que não ia dar certo e aquilo outro. E a minha mente foi ficando, sabe, gente? Até que eu comecei a buscar a Deus melhor. Comecei a buscar a Deus em casa e começava a falar com Deus e entrava no meu quarto. Eu me tranquei no meu quarto, um detalhe que eu não falei. Eu me tranquei no quarto, não queria sair, não queria comer. E ali eu fui me esforçando, pedindo força a Deus, e eu louvava, e eu lia a palavra de Deus, e eu conversava com Deus, e parece que aquilo nunca ia sair. Eu dizia para Deus, meu Deus, tira isso de mim, que eu não aguento mais, eu não vou suportar, meu Deus, faça alguma coisa por mim. Deus no silêncio. E Deus no silêncio, eu dizia, meu Deus, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais sentir isso todos os dias, meu Deus, o que vai acontecer comigo, Senhor, me leva logo. Né? E começava a falar para Deus que eu não ia aguentar, que me tirasse dessa vida, desse mundo e aquela coisa toda, né? E o tempo foi passando, aí até que um dia Deus usou, né? Deus falou comigo na minha própria casa, né? Deus falou comigo. E no mesmo dia que Deus falou comigo em casa, ele usou uma pregadora de fora, né, que não me conhecia, para falar comigo. E disse quanta ansiedade, quanta inquietação. Se tu soubesse o tamanho do amor que Deus tem por ti, tu não estaria assim. E falou, né, outras coisas mais profundas. E ali eu me acalmei, né?
Aí eu comecei a me controlar um pouco mais, né? Eu não me controlei totalmente, mas ali, depois que Deus falou comigo, eu fiquei um pouco melhor, né? Comecei a me equilibrar um pouco. E era muito difícil, gente, porque quando eu me dava as crises de ansiedade, eu não podia tomar remédio, né? Porque estava no início da gravidez, eu não podia tomar remédio para tirar a ansiedade. Mas com 18 semanas, eu me lembro que eu fui na UPA com a pressão muito alta, passando muito mal. E a médica lá me deu clonazepam. Clonazepam, só que não podia. Então, assim, eu vejo o meu filho como um milagre, sabe? Meu filho é um milagre, porque no início da gravidez eu pedi a Deus para tirar ele, e Deus viu que eu ia conseguir, viu que eu ia suportar, apesar de tudo que eu estava passando ali, e passei depois, Deus estava comigo, e ele sabia, né, que eu ia suportar, mesmo eu achando que não ia suportar, Deus sabia que eu ia suportar, porque o nosso Deus, ele não dá um fardo maior do que a gente possa suportar, né? Ele não vai dar um peso que você não possa carregar. Deus não é, sabe, Deus é fiel, Deus é justo. Ele trabalha na vontade, conforme o querer dele. A gente não entende, mas o Senhor, ele sabe, conhece o nosso coração, ele sabe da nossa intenção, ele sabe que a gente vai suportar, por isso que ele permite. E foi se aproximando, né? Os meses foi passando, fui me controlando, mas mesmo assim ainda tinha muita ansiedade, né? Comecei a fazer terapia, me ajudou um pouco, né? Particular, comecei a fazer terapia com especialista em especialista em ansiedade, né? Uma psicóloga especialista. E me ajudou bastante, ela me ensinou algumas técnicas, só que eu não saía de casa, minha gente, eu não saía de casa. O inimigo queria colocar espírito de loucura em mim, né? Eu tava com medo das pessoas, eu achava que as pessoas estavam me olhando, eu não conseguia, eu tava com pânico, um pânico mesmo, gente, não queria nem sair do quarto, porque eu tinha medo. E foi passando, aí quando eu descobri o sexo do bebê, né? Quando eu descobri que era o Matias, aí aquilo foi, né? Entrando na minha mente, eu fui ocupando a minha mente com as roupinhas, com as coisinhas, só que eu ainda não conseguia fazer vídeo frequente, sabe, gente? Era muito difícil eu gravar vídeo, que eu sentia muita ansiedade ainda, mas mesmo assim eu ainda dava uma controlada assim, aí eu fui me animando, fui arrumando as roupinhas dele, comprando, ajeitando o quartinho dele, aí fui esquecendo um pouco. Só que todo dia eu chorava ainda, todo dia eu chorava, todo dia, né? E quando vinha a ansiedade, eu pensava no meu filho. Eu digo, não, meu Deus, espera aí. Eu vou ser forte, eu vou lutar. E fiquei ali lutando, pedindo força a Deus. E foi chegando o dia do parto. Foi chegando o dia do parto e no dia que eu tive o Matias, eu tava com a pressão alta. Foi uma luta. Eu tava com a pressão alta e eu comecei a entrar em trabalho de parto numa sexta-feira de tarde. Eu fui ter o Matias no domingo de manhã, né? Depois, no dia 31 de Páscoa, no mês de março, eu tive o Matias. E depois do parto, né? No trabalho do parto, minha pressão estava alta. E eu pedindo a Deus que me ajudasse. Eu falava com Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E chorava assim, sabe? E ficava pedindo força a Deus. E o meu medo, o inimigo plantou na minha mente que quando eu tivesse bebê eu poderia morrer, eu ia morrer, não sei o quê. E aquilo me trazia ansiedade todos os dias, porque eu tinha medo, né, do que poderia acontecer na hora. E Deus me livrou, Deus cuidou de mim do início até o final. E quando eu tive o Matias, eu não sabia que eu ia ter a complicação. E eu tive complicação depois. O meu útero ficou mole. Eu tive o Matias, o médico não estava na sala, só estava meu esposo. E a enfermeira e um acadêmico. Eles chamaram o médico, mas quando o médico veio, eu já tinha tido, né? E quando o médico veio, olhou lá e disse, tá tudo certo, depois eu volto para fazer uma laqueadura, tá? Ou colocar um DIU. Beleza. E fiquei lá. Aí a enfermeira disse, você vai ficar aqui em observação. E eu não entendia, né?
não entendi porque eu ia ficar lá na sala do parto em observação. E logo chegou outra médica no plantão, né? Trocou de plantão, outra médica veio. E ela olhou assim e disse, o que é que você tá fazendo aqui? Eu disse, a enfermeira falou que eu tava aqui em observação e tal, não sei o que, pra ficar aqui. Aí quando ela olhou lá, né, a fralda, e disse, oxe, você tá sangrando muito, isso não é normal não. Ela viu que tava demais. Ali eu já tava com hemorragia e não sabia. E ela olhou assim e disse, o médico não viu isso não. Ele disse que tava tudo certo, mas até aí não falou nada. Aí ela disse, oxe, vamos fazer uma costura aí, porque isso não tá normal não. Aí ela fez lá, né, me deu uns remédios, aí ela tocou assim na minha barriga e disse, oxe, seu útero tá muito mole. Você teve pressão alta? Eu disse, sim, do início da gravidez até na hora de ter. Oxe, como assim? Eu disse, eu não sei, não fizeram nada, me colocaram aqui e tive que ter o menino. Aí ela me deu uns remédios lá, né, pra mim tomar pela boca, botou na veia. E daí comecei a ter febre. Comecei a ter uma tremedeira, uma febre, uma febre. Aí elas vieram, me deram remédio. E ficou lá, né, avaliando, me deram mais injeção na veia pra ajudar com o útero e com o sangramento e com a febre. Aí depois que me deram remédio, eu fiquei, né, boa da febre, foi abaixando um pouquinho. Foi. Aí, antes de abaixar totalmente, aí a enfermeira foi lá olhar e ela disse, oxe, tá do mesmo jeito, você já tomou o remédio. Eu disse, deve ser o negocinho que tá com problema. Aí ela olhava de novo e disse, oxe, tá dando a mesma coisa. E ali eu já comecei a ficar preocupada, já comecei a ter crise de ansiedade, minha pressão já tinha subido de novo. E ela disse, olha, calma, se acalme, me deram soro imediatamente, porque quando a médica olhou pra mim, disse, você tá muito pálida, você tá muito branca. Corre ligeiro, bota um soro nela. Aí quando ela botou o soro, aí ela disse, olha, tá mascaradinha, agora já tá melhor, fique mais um pouco aí, depois quando você estiver se sentindo realmente que tá bem, você vai pra sala que fica, né, depois. Aí demorou, acho que umas meia hora. Aí não tá pronta pra ir, eu digo, tava um pouco tonta ainda, porque tinha perdido muito sangue mesmo, mas eu consegui ir, né, me levaram na cadeira de roda, eu fui pra sala que fica depois. E quando o Matias nasceu, aí ele espirrou. Aí eu disse, ó, ele tá espirrando. Aí a médica, né, a pediatra disse, vamos fazer a lavagem. Aí ficou fazendo lavagem enquanto eu tava lá no hospital. Aí onde eu vou chegar, né? É o final do processo. Quando fui liberada pra casa, fiquei em casa, ainda fiquei tendo muita ansiedade, muita crise de ansiedade, não tava dormindo. E com 11 dias, o Matias, ele teve um engasgo. Ele se engasgou, eu botei ele na cama, de repente, quando eu olhei, o menino já tava com muita secreção pela boca e pelo nariz, uma secreção amarela. E eu não entendi por quê. Aí eu chamei meu marido ligeiro, socorro, ajuda aqui, o menino tá engasgado. Aí meu marido pegou ele ligeiro e começou a puxar com a boca, né, na boca dele, no nariz dele, a secreção, aí foi que piorou. Né, ele ficou mais engasgado ainda, porque a gente não sabia como reagir naquela situação, só queria sungar aquilo da boca e do nariz dele para ele respirar, mas só que foi pior, porque engasgou mais ele, né, então a gente imediatamente corremos ligeiro para a UPA, chamamos um rapaz que tinha acabado de chegar com o carro, porque eu tinha chamado o Uber estava demorando horrores, então nós chamamos o rapaz aqui na rua, Deus usou esse rapaz aí, socorreu o Matias, quando chegou lá na UPA, eu falei pra enfermeira da triagem, disse, ajudem meu filho, pelo amor de Deus, ele tá engasgado. Aí nem fez a ficha, já entrou logo lá diretamente, né, pra dentro do hospital. E a médica que atendeu ele levou ele diretamente pra área vermelha, então fiquei lá naquela aflição na área amarela, que é onde as crianças ficam. Fiquei lá naquela aflição e nada de trazerem meu filho. E eu digo, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí vinha o enfermeiro de lá pra cá, olha, a gente tá fazendo a lavagem nele. A gente já puxou a secreção que tinha e tal, não sei o que e tal, mas ele tá lá em observação.
E eu entrava no banheiro e começava a clamar a Deus, pedir a Deus, Senhor, não leve não, meu filho, não leve não, por favor, meu Deus, o Senhor não sustentou ele até aqui para levar, meu Deus, por favor, não faça isso não. E comecei a clamar ao Senhor, comecei a clamar. Aí vinha de lá pra cá a médica, eu digo, meu Deus, eu não acredito que vai vir com a notícia ruim, meu Deus, por favor, meu filho não, meu Deus, eu entrava em desespero, gente. Eu entrava em desespero, eu digo, meu Deus, eu tenho outros filhos, mas eu não quero perder esse, meu Deus, por favor, não deixe acontecer nada com meu filho. E a médica vinha de lá pra cá e dizia, olha, eu disse, doutora, por favor, não diga que meu filho se foi, não. Ela disse, não, ó, se acalme. Tinha muita secreção mesmo. Eu digo, eu não sei como foi isso. Ela disse, tinha muita secreção, ainda bem que você trouxe ele logo. Aí ficou lá em observação a tarde todinha. Aí ela disse, olha, aí mesmo depois que tiraram a secreção dele, ele ainda continuou engasgando com a saliva. Ficou espumando assim pela boca, aí ela levava de novo para a sala vermelha. Aí fazia lavagem, aí ele melhorava. Aí trazia para mim. Aí depois de novo ficava molinho e sem conseguir respirar e roxo. Aí levava de novo para a área vermelha. Aí da última vez que levou para a área vermelha, ela disse, olha, a saturação do seu filho está em 53, não é normal. E eu resolvi internar ele, encaminhar ele para internar. Vou falar aqui com a maternidade, o pessoal da maternidade, para encaminhar ele. Aí fiquei lá, gente, a tarde todinha, na UPA, a tarde todinha, fui encaminhada com ele, transferida com ele para a maternidade umas 8, se eu não me engano, umas 8 horas, umas de 8 para 9 horas da noite. Foi transferido no oxigênio, ele ficou no oxigênio lá na UPA, que a médica achou melhor colocar o oxigênio por conta da saturação dele, que estava muito baixa. E fui. Aí, graças a Deus, ele passou a noite lá na maternidade em observação, fez exame, fez raio-x, fez um monte de coisa lá. E deu tudo ok. E no outro dia eu fui liberada. Aí passou-se 11, aí passou 12, 13, 14, 15. Passaram 4 dias depois que eu saí da maternidade, que ele ficou internado uma noite. Passou 4 dias, no dia 16, o Matias começou com um chiadinho. Um chiadinho. Eu digo, isso não é normal, não. Levei no posto, aí a enfermeira não tinha médica nesse dia que eu levei, numa segunda-feira, não tinha médica. Aí eu falei com a enfermeira, ela disse, não, isso é normal, o bebezinho, quando nasce, às vezes fica chiando, porque é resto de parto, não sei o quê. Só que eu vi que não era uma coisa normal. Meu filho estava bem e de repente ele começou a ficar chiando, o nariz bem, sabe? Aí eu, no outro dia, na terça-feira, que é o dia que a pediatra atende aqui, aí eu levei. Aí ele já tava já puxando o ar. Tava já puxando. Eu vou botar aqui um pequeno vídeo para vocês verem a respiração dele. Ele já tava puxando. Eu digo, não, isso não é normal. Aí eu levei pra pediatra, aí ela disse, olha, mãezinha, seu filho, ele tá cansado, tá? Ele tá com uma tiragem, eu vejo que ele tá respirando a pulso, né? Com dificuldade para respirar. E eu suspeito que o seu filho esteja com bronquiolite ou pneumonia. E eu não sabia que doença era essa, a bronquiolite. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar, já ouvi falar a bronquite. Mas a bronquiolite eu nunca vi na minha vida. É a primeira vez que eu tô tendo que eu tive essa experiência. A pneumonia eu já conhecia porque o meu outro filho já teve, né, com 1 ano de idade. E ela disse, olha, eu vou lhe dar um encaminhamento. Daqui mesmo você vai diretamente para a UPA, pedir um raio-x para avaliar melhor. Então, não fique em casa. Eu digo, beleza. Eu peguei e fui de lá mesmo. Já comecei, quando ela falou isso, eu já comecei a me desesperar. Eu já comecei a chorar. Digo, meu Deus, e agora e tal. Aí fui pra UPA. Quando cheguei na UPA, o médico atendeu, aí pediu um raio-x. Aí o médico fui fazer o raio-x e deu, né, um pouco de catarro no pulmão dele. E o médico me liberou pra casa. Disse, ó, vá pra casa. O exame de sangue não deu nada, não deu nenhuma infecção nem nada, porque ainda tava no comecinho.
E ele disse, vai pra casa, dei essa medicação a ele e ele vai ficar bem. Remédio de cansaço o médico passou pra pneumonia. Pneumonia. Aí eu disse, eu já conheço o remédio, né, que é o prednisolona. Aí eu disse, doutor, esse remédio? Aí ele, por quê? Aí eu fiquei assim parada, olhando pra cara dele. Aí ele olhou pra mim e disse, você tá preocupada, né? Eu disse, lógico, doutor. E essa respiração do meu filho? Não, é normal, é normal. Seu bebê não tá com nada, não. É só um catarrinho, esse remédio aqui vai ajudar e tá tudo certo. Vá pra casa desse remédio durante 5 dias, tá tudo ok. Eu disse, e essa respiração? Ele disse, é a respiração normal do bebê. Ele não tá com falta de ar, não. Isso é coisa da sua cabeça. Beleza, fui pra casa. Quando foi de noite, nesse mesmo dia, eu voltei com meu filho. Eu digo, não, vou ter, né, um diagnóstico de outro médico. Eu vou querer um diagnóstico de outro médico, uma segunda opinião. Cheguei lá, foi pior. Uma médica me atendeu super mal, me expulsou da sala com meu filho, não soube avaliar meu filho. Ela disse, eu não sei não, eu vou chamar a minha colega aqui da outra sala, que eu não sei não o que é que seu filho tem não. Eu digo, moça, eu dei entrada aqui na UPA com ele de manhã, tá os registros tudo no computador aí, olha que a senhora vai entender. Deu um catarro no pulmão dele, sim, por que você tá aqui se você já sabe? Eu digo, porque eu quero que encaminhe meu filho pra maternidade, porque a gente não pode ir pessoalmente assim por conta própria, que eles não internam. E eu sei que meu filho não tá bem. Ela olhou assim e disse, não, seu filho não tá com falta de ar, não. Seu filho tá respirando normal. E outra, tô vendo aqui o raio-x dele. Isso é só uma coisinha de nada. Na verdade, não tem nada aqui. E eu lá agoniada, meu filho já com falta de ar, sem conseguir respirar mais direito. E eu aperreada porque eu tava sozinha. Meu marido teve que ficar em casa com os outros. E eu lá sozinha. Já era tarde da noite. E fiquei lá, né, esperando a médica fazer alguma coisa. Eu passei a madrugada lá na UPA e nada dela fazer nada. Meu filho deu 4 horas da manhã, ela não fez nada pelo meu filho. Eu disse, você não vai fazer nada não, voltei no consultório dela. Você não vai fazer nada pelo meu filho não? Ela disse, não, não vai fazer nada não, vá-se embora. Aí eu disse, então quer dizer que eu vou ter que ir pra maternidade por conta própria? Ela disse, você pode fazer o que você quiser. Agora, eu não vou encaminhar ninguém não. E eu olhei pra cara dela assim, eu disse, tá certo. Comecei a chorar. E antes disso, né, quando eu entrei a primeira vez no consultório dela, e eu falei pra ela, e eu perguntava as coisas, ela olhava pra mim e dizia, minha filha, cale sua boca. Eu tô aqui tentando resolver a sua vida. Eu preciso de silêncio. Tô tentando resolver a sua vida. Então fique quieta aí. Aí sei que ela ficou lá mexendo no computador, no celular. Aí eu falei de novo com ela, ela olhou pra minha cara assim, e eu esperando ela resolver a minha vida como ela disse que ia resolver. E eu esperando ela resolver alguma coisa, aí ela olhou pra minha cara e disse, você ainda tá aqui? Você tá fazendo o que aqui? Bora, minha filha, sai da minha sala, bora, sai da minha sala. Aí eu disse, como é a história? Eu disse, como é a história? A senhora tá me expulsando da sua sala, eu vou sair, não se preocupe não. Eu já aperreada chorando lá com o menino, quando ela falou isso, misericórdia, eu entrei em desespero. Eu disse, meu Deus, e agora? Aí eu disse, eu posso pelo menos fechar a bolsa do meu filho? E outra, aí ela disse assim, que eu tava atrapalhando ela, porque ela ia atender outras pessoas que estavam lá fora. Aí eu não fiquei calada, não. Aí eu disse, olha, da mesma forma que as pessoas que estão lá fora esperando ser atendida, eu também estava esperando com o meu filho. E o meu filho, ele é recém-nascido, ele tem 16 dias. Ele só tem 16 dias e o caso dele é grave. E por que você não quer fazer nada? Bora, minha filha, sai da minha sala, o povo tá esperando lá fora. Eu digo, tá certo, eu vou sair. Aí pronto, passei a madrugada toda lá na UPA, esperando ela resolver alguma coisa, como ela disse que ia resolver minha vida. Não, ela debochou da minha cara. Tudo bem, fui pra casa. Aí quando foi na quarta-feira de noite, de tarde, aí eu disse pro meu marido, eu disse, olha, eu vou levar esse menino no hospital de novo. Aí ele disse, de novo? O médico não já passou o remédio? Eu digo, olha, meu filho não tá bem. Eu tenho certeza que meu filho não tá bem, tá acontecendo alguma coisa com meu filho e eu não vou esperar o pior acontecer, não. Eu vou fazer a minha parte. Eu falei dessa forma, gente. Eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele. Se eu tô sentindo que é pra mim ir, eu vou. Eu não vou esperar meu filho morrer em casa, não. E quando eu fui, gente, eu fui diretamente pra maternidade, porque na UPA não quiseram fazer nada. Eu digo, então vou meter a cara e vou pra maternidade, seja o que Deus quiser, sem eu tomar frente. E eu fui pra maternidade, onde ele ficou internado uma noite. Eu cheguei lá, não quiseram atender ele.
Me bateu um desespero. Digo, gente, por favor, meu filho é uma criança recém-nascido. Por favor, comecei a chorar. Por favor, gente, ajude meu filho. Ele não tá conseguindo respirar. Por favor, eu peço, por favor. Por favor, ajudem meu filho. Eu não posso voltar pra casa. Vá pra UPA. Eu digo, eu não posso voltar pra UPA por causa do médico. Meu filho tá morrendo. Por favor, ajudem o meu filho, por favor. Aí Deus usou lá uma assistente social lá e uma enfermeira e disse, vem cá, mãezinha. Olha, a gente vai lhe ajudar. Não se preocupe, fique calma. Seu filho precisa de você. Você precisa ficar calma. E eu disse, tá certo. Aí ela disse, aguarda aí um pouquinho que eu vou conseguir alguma coisa pra você. Eu lhe prometo. Eu vi Deus. Eu vi Deus. Eu vi Deus puro agindo em cada detalhe. E ela disse, eu vou aqui fora, já já eu volto. Aí quando ela voltou, aí ela disse, olha, eu consegui falar com um amigo meu. Ele é diretor da UPA. Era outra UPA do Jaraguá, que é um bairro aqui que tem em Maceió. Da UPA. E eu já falei com ele, você vai diretamente falar com ele. E tem aqui já uma pessoa que vai lhe levar. Porque eu não tinha dinheiro mais, eu já fui de carona com o irmão da igreja. Porque eu tava desesperada, já não tinha mais R$ 1 para gastar, porque o que eu tinha, que meu marido tinha, já tinha gastado tudo. E fui, né? Olha, quando você chegar lá, você fala com fulano de tal. Aí eu fui e falei. Eu nem entrei pela frente, que é o atendimento, né? Que passa pela triagem e tal. Eu já fui entrando por trás, né? Para ser atendida de imediato. E lá a enfermeira atendeu ele, aí botou o aparelho, né, pra olhar a saturação dele. Aí foi quando ela percebeu, né, e disse, olha, vamos logo falar com a médica, porque a respiração do seu filho, a saturação do seu filho tá muito baixinha, não é normal. Vamos embora pra sala da médica antes que ela vá embora. E a gente foi, a médica não precisou nem de exame, a médica não precisou nem de exames na mão para dizer o que meu filho tinha. Coisa que o médico tava com um raio-x na frente dele e não disse nada. Simplesmente botou meu filho pra casa. E nessa outra UPA, a médica disse, mãezinha, seu filho tá com bronquiolite. Vamos colocar ele no oxigênio agora, porque a saturação dele tá muito fraquinha. Pronto. Olha, a gente vai fazer a internação do seu filho. Nós vamos fazer o pedido da internação do seu filho, tá bom? Eu disse, tá certo. Graças a Deus, fiquei um pouco tranquila. Mas eu sabia que a situação do meu filho era muito grave, né? Porque foi no pulmão, né? E essa bronquiolite é muito grave, gente. E eu nunca passei por isso, sabe? E eu passei uma noite na UPA, com ele nessa outra UPA. Passei uma noite sentada numa cadeira de plástico, observando, segurando o negócio a máscara, né, no nariz dele para ele poder respirar. Não podia tirar nem um segundo, porque a saturação dele abaixava muito mais e era muito complicado, né? E não podia. Aí, gente, aí eu passei a noite na UPA. Aí passei a tarde, quando foi umas 2, 3 horas da tarde, ele foi transferido para a maternidade que ele nasceu. E dali começou, né, o processo. Aí botaram ele numa sala isolada. Aí a médica falou, olha, o seu filho tá com bronquiolite, ele vai ficar numa sala isolada. E dali eu já comecei a me desesperar. É muito difícil a gente lembrar esse momento. É muito difícil. E ela disse, olha, ele vai ficar isolado, mas você vai poder entrar a hora que você quiser. E ali eu disse, tá certo. Eu comecei a chorar. Ela disse, olha, não se preocupe, a gente vai fazer o que a gente pode, né? Que tá ao nosso alcance, mas não se preocupe, seu filho vai ficar bem. Você precisa ficar bem. Ele vai ser tratado e vai sair curado. E eu amei, né? Só que a gente, quando tá passando pelo processo, a gente não enxerga, né? Não enxerga que Deus está do nosso lado, a gente só vê o problema, eu digo por mim. Quando a gente tá passando por aflição, por um momento difícil, a gente só enxerga o momento que você tá passando, a gente só enxerga a luta que você tá passando, mas você acaba esquecendo um pouquinho de que Deus está no controle de tudo, que tudo é permissão dele. E ali levaram meu filho. A pediatra disse, olha, a gente tá com as enfermeiras, viu? Não se preocupe não. Aí eu só pude ver o meu filho no outro dia. Só pude ver o meu filho no outro dia, gente. Aí no outro dia eu fui lá, tava ele com negócio no nariz, com negócio na boca, né? Que era pra se alimentar. E quando eu vi o meu filho naquela situação, eu entrei em desespero.
Eu entrei em desespero. E o meu filho com falta de ar, sem conseguir respirar direito, com oxigênio lá. E aquela maquinazinha fazendo pi, 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 pi. Eu digo, meu Deus, meu filho tá morrendo, e agora? Meu Deus, comecei a me desesperar. E eu só via aquele número vermelho. A saturação dele caindo, depois subia, depois caía de novo, depois subia, caía. E ficava assim, gente, oscilando. Eu digo, meu Deus, eu vou perder meu filho. E eu comecei a pedir oração. No grupo da igreja, eu comecei a pedir oração pra família. Eu comecei a pedir, comecei a orar a Deus. E daí começou. Aí a médica fez um raio-x. Aí disse, olha, o negócio espalhou um pouco mais pro pulmão dele. Eu vou pedir um exame de sangue. Ele fez o exame de sangue, olha, mãezinha, o exame de sangue deu infecção, que era essa bronquiolite. Deu infecção e a gente, assim, não pode fazer muita coisa, porque é uma coisa do nosso organismo que precisa expulsar e leva uns dias para poder, né? E eu digo, pronto, e agora? Sem medicação, sem nada, como é que meu filho vai sobreviver? E aí veio outra pediatra, em outro plantão, aí avaliou o raio-x dele. Aí disse, mãezinha, eu falei com uma especialista, né, pneumologista, que é sobre o pulmão, uma especialista de pulmão. E ela resolveu que é melhor entrar com antibiótico. Aí meu coração ficou um pouco mais tranquilo, mas ainda assim tava aquele desespero. E eu só chorava, só chorava, só chorava. Aí começou o antibiótico. E tinha também fisioterapeuta todo dia, né, para fazer aquela massagem, para fazer a lavagem, né, aspiração, fazendo aspiração e aquilo tudo. Toda vez que eu entrava lá, aí que eu via, né, meu filho sendo... E ele chorava, 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 chorava. E quando eu entrava, eu dizia, meu Deus, eu não tô suportando, meu Deus, eu não vou suportar, meu Deus, eu não vou suportar. Aí, toda vez que iam fazer essa fisioterapia nele, eu virava as costas, porque era muito difícil, gente, muito difícil. Meu filho passou 4 dias, ou foi 5 dias, na sala de isolamento, porque a bronquiolite é contagiosa. E lá, a UCI, tinha muitos bebês recém-nascidos, então ele precisava ficar isolado até o antibiótico combater aquele vírus, aquela infecção, e não contagiar mais né, quem estivesse perto. E quando eu comecei a entrar na sala, quando ele acordava, elas ligavam para mim. Isso era a hora que ele acordasse, elas ligavam para mim. E eu já ia lá com o coração acelerado. Meu Deus, aconteceu. Toda vez que recebia uma ligação onde eu fiquei no alojamento, né? Não fiquei na sala da UCI, mas fiquei em uma sala separada no térreo, né? E ele ficou no primeiro andar, internado na sala da UCI. E toda vez que ligavam, né, pro telefone que tinha, Rayane, a mãe do Abner, eu pegava e ia já com o coração, ó, acelerado. Quando eu chegava lá e eu começava a louvar, chorava, me desesperava, aí ela quer segurar ele, eu disse, quero. Eu botava ele no meu colo, eu começava a louvar para ele, começava a profetizar a vida. Eu digo, meu Deus, a partir de hoje eu vou profetizar na vida do meu filho. E eu comecei a profetizar. Toda vez que eu entrava lá na sala, eu começava a profetizar, Senhor, eu profetizo cura, meu Deus, eu profetizo restauração na saúde do meu filho, eu profetizo vida, meu Deus, eu não aceito, meu pai, essa situação. E comecei a profetizar e a confiar em Deus. Aí foi que o meu coração foi tranquilizando, porque eu comecei a enxergar Deus, eu comecei a ver Deus agindo nos mínimos detalhes. No início eu estava cega, assim, sabe? Eu só estava enxergando que meu filho estava com aquele negócio, que a qualquer momento meu filho podia morrer. Então eu fiquei assim, sabe? Colocando o problema acima de Deus. Mas quando eu resolvi clamar para o Senhor, clamar para Jesus, que é o único que podia ajudar, né, primeiro, né, Jesus, e segundo a medicina, né, estava ali com tudo que podia fazer por ele, eu resolvi clamar a Deus, que era ele que podia, né, ajudar o meu filho. Então comecei a orar, comecei a falar com Deus, comecei a louvar para ele. E teve uma vez, ele ainda na sala de isolamento, uma vez eu cheguei lá, aí tinha uma enfermeira dando banho nele e cantando louvor pra ele. Aí eu cheguei e falei assim,
pode entrar com o celular? Ela disse, não, mas eu coloquei um louvor no celular para louvar para ele, porque eu vi que você louvava para ele e ele ficava muito quietinho e ele gosta, né? Eu disse, tem um louvor que o Matias ouvia muito na minha barriga, que eu botava muito, com muita frequência, e era esse louvor que eu comecei a louvar lá com ele, e ele, né, já conhecendo, ficava mais tranquilo. E ele era um menino, gente, que não deixava o catete, né, assim no nariz, que chama catete, aquele negócio que bota assim. Ele tirava, ele puxava a sonda e as médicas ficavam bestas assim com ele, as enfermeiras, nossa, como ele é um menino esperto, como ele é um menino sabido. Sim, gente, detalhe, quando eu cheguei na maternidade para internar ele, aí as enfermeiras muito bem, fui muito bem recebida pelas enfermeiras, pela equipe, né? Deus preparou tudo, gente. Botou a equipe maravilhosa de médicas, não tenho que reclamar de nenhuma das médicas que passou por ele, né? Não tenho que reclamar, foram médicas usadas mesmo por Deus, enfermeira também que me ajudava. Calma, mãezinha, seu bebê tá bem, ele vai ficar bem, não se preocupe. Aí, quando eu cheguei no dia que foi internar ele, aí a pediatra pegou, entregou para as enfermeiras, ajeitar e tirar a roupa dele, né? Dar um banho nele, isolar ele, ajeitar ele. Aí teve a enfermeira que chegou assim e disse, você é a mãe do Abner? Eu disse, isso. Você sabe quem foi Abner na Bíblia? Eu disse, não, eu sei que eu senti, gente, eu sou evangélica, eu não conhecia a história de Abner. De Abner não conhecia. Eu sabia que era um nome bíblico, né? Os dois nomes dele é bíblico, Abner e Matias. São bíblicos os dois nomes, só que eu não conhecia a história de Abner. E a enfermeira assim falou: você não sabia? E como foi que você escolheu esse nome para o seu filho? Gente, chegou um Abner aqui. Abner, vocês conhecem? Perguntou as outras, né? As colegas dela. Vocês sabem quem era Abner? Gente, Abner foi um guerreiro. Era o chefe do exército de Israel, o homem guerreiro daquela época que vencia todas as batalhas. Diga, tá explicado. Aí eu senti a cena no meu coração e falei, tá explicado porque meu filho tá passando por tudo isso. Porque ele é um guerreiro. Só dele ter sobrevivido dentro de mim, né? Já é um milagre, já é um milagre, gente. Não tem explicação, meu filho é um milagre. É uma bênção de Deus. E assim, gente, foi essa situação que eu passei. Aí eu passei 10 dias lá na maternidade com ele. E saímos, né? Saímos. E outra coisa, detalhe também, que quando ele começou a ficar com uma falta de ar, ele também estava tossindo. Começou a tossir. Mas graças a Deus ele saiu sem tosse do hospital. Saiu com um pouco de secreção e o cansaço ainda, porque é normal da bronquiolite, que as médicas dizem, né? Olha, é normal, mas o vírus já não tá mais no corpo dele, né? Depois de uns 4 ou 5 dias, repetiram o exame de sangue, já não tinha mais possibilidade de ter contágio, aí colocou junto com as outras crianças. Tirou ele do oxigênio, ele começou a respirar normal, sem a ajuda do oxigênio. Então, para mim, ali já foi um bom sinal, já comecei a ver que Deus estava trabalhando, né? E eu creio, né, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel, gente. Ele é fiel para cumprir. Deus, ele não começa uma coisa para não terminar, não. Ele começa e ele termina. Agora é no tempo dele, né? A minha dificuldade, eu digo por mim, a minha dificuldade é entender que tudo é no tempo. Não adianta você querer no seu tempo, porque não vai dar certo. É no tempo de Deus, né? E no tempo de Deus as coisas voltam tudo para o seu lugar, né? Se a gente for tentar se desesperar, é muito pior, fica muito mais difícil, né? E outra coisa, depois que eu resolvi entregar na mão de Deus, aquele desespero saiu, né? Comecei a louvar, como eu falei para vocês, comecei a louvar, a clamar, a profetizar. Gente, os dias foram até abreviados. Eu nunca vi passar tão rápido. Eu nunca passei uma prova tão rápido como essa. Pra mim foi muito rápido, gente. Deus cuidou assim, sabe? Nos mínimos detalhes. Foi muito rápido. Os dias passaram muito rápido e isso me ajudou bastante. Graças a Deus. Porque tem prova que eu entro que, meu Deus do céu, parece que eu não saio do lugar, não. Mas graças a Deus, Deus é muito bom. Que essa prova, no instante,
passou. Voltei pra casa, graças a Deus. Aí pronto, chegou esse inverno, né, gente? Como vocês viram aí uns vídeos pra trás eu lavando, ainda continuo lavando, né? O nariz dele com soro, porque o tempo frio piora, né? Como ele já teve esse problema, então o catarro demora a sair um pouquinho. E no inverno fica pior, porque é só frieza, né? A médica disse, mas é isso, gente. Eu tô um pouco ofegante porque eu tô com um pouco de ansiedade, mas relevem aí, né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Foi um momento difícil. Eu sei que esse vídeo ficou muito grande, mas por favor, gente, por favor. Deixe seu comentário aqui do que você achou, se você se identifica, se a minha história é parecida com a sua. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que independente do deserto que você esteja passando, não esqueça, Deus está com você. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida de que Deus está com você, de que Deus está agindo na sua vida. Não se desespere, né? Não se desespere, creia tão somente. Eu digo, não se desespere, mas no momento eu me desesperei, mas logo Deus acalmou meu coração quando eu resolvi entregar na mão dele e confiar, né? Não é fácil quando a gente está passando, mas Deus, ele está segurando na nossa mão, né? Deus está segurando, Deus está cuidando, e é como eu disse no início, Deus não dá um fardo maior que a gente possa carregar. Então, é isso, gente. Graças a Deus, o meu filho ele foi internado no dia 18. No dia 18, ele foi internado, mas desde o dia 16 eu estava correndo com ele na UPA. Então, assim, oficialmente ele foi internado no dia 18, às 3 horas da tarde. Se eu não me engano, umas 3 e pouquinha. E ele saiu do internamento no dia 28, né? 28 de abril. Então, de lá pra cá, graças a Deus, ele tá bem, né? Graças a Deus ele tá bem. Tá com essa secreçãozinha que, assim, é normal. Eu já levei ele na UPA umas 3 vezes. O pulmão dele tá limpinho. Graças a Deus ele não tem febre, né? Ele espirra muito por conta da friagem, né? Por conta desse inverno. Quando o tempo esfria aqui, ele... Desculpa, gente. Ele começa a espirrar, mas eu ainda sempre faço a lavagem nele. E se eu ver que algo está errado, eu corro sim para a UPA. Primeiramente eu oro, né? E depois eu vou buscar ajuda, porque Deus deixou, né? A ajuda pra gente, ele deixou os médicos, a ciência, né? Para que a gente fosse buscar também, né? Porque Deus não vai fazer aquilo que é pra gente fazer, né, gente? É como eu disse pro meu marido, eu digo, ó, eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele. Então, se eu poderia fazer a minha parte, Deus estava comigo, né? E assim, eu digo que se eu não tivesse corrido com o meu filho, ele tá ali, gente, ó. Se eu não tivesse corrido com o meu filho nesse dia, eu não sei se meu filho estava aqui vivo hoje, tá? Então, assim, não negligencie, não, gente. Não, ó, se você tem bebê, se você tem criança, você vê que algo não tá normal no seu filho, não fique em casa, isso vai passar, não, isso, eu vou dar um remedinho, eu vou dar isso. Gente, não. Você precisa ir no médico. Você precisa de uma avaliação. Se um médico não dá jeito, você vai em outro para ouvir, né? Avaliação, uma segunda opção, né? Você tem que ir, você não pode simplesmente aceitar aquilo, né? E ir para casa satisfeita. Não, isso aqui é a minha experiência, né? O médico, por um médico da primeira UPA que eu fui, que eu costumava ir, se fosse depender dele, eu tenho até o nome do doutor. Se eu quisesse botar processo, eu colocava, mas eu entrego na mão daquele que tudo vê, daquele que tudo pode. Não, não precisa botar ninguém de processo, isso, aquilo, outro, não. Eu tenho o nome do médico até hoje. E esse médico não é a primeira vez, não, que ele faz isso, não. Quando o Arthur tinha 1 ano de idade, ele deu uma besotacia, acho que é assim que chama, aquela injeção que serve para um monte de coisa ruim, né, que tem no corpo do ser humano, quando tem, né? E, gente, por causa de uma inflamação na garganta, ele resolveu dar essa injeção no menino. Ele poderia ter passado o quê? Um antibiótico e dar em casa. Mas não, ele passou essa injeção e o menino quase... Eu pensei que meu filho ia ficar aleijado da perna. Porque o menino não conseguia andar depois dessa injeção. Aí, no outro dia, foi que ele começou a andar. Eu digo, meu Deus, meu filho vai ficar aleijado. Mas, graças a Deus, né, meus filhos estão tudo bem.
né? O Matias está aqui com 3 meses, graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor. Eu digo que ele é um menino, é um bebê milagre, gente. Ele é um milagre, porque muita gente diz, nossa, não pensei que o Matias ia sair dessa, mas Deus, né, com sua infinita misericórdia, porque Deus ele só trai alguém, só permite alguém, um ser vir ao mundo com um propósito, tá, gente? Então não esqueça disso. Eu agradeço a você que assistiu até aqui, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim, contando um pouquinho da minha história, que eu já passei. Gente, isso aqui é só um pouquinho do que eu já passei na minha vida. Eu tenho 27 anos, né? De idade, eu tenho 27 anos. O mês que vem eu vou fazer 28 anos. Mas eu já passei por muitas experiências com filho, na vida, com muitas coisas, gente. Muitas coisas eu já passei. Pronto, já passei até pelo Vale da Sombra da Morte, tá, gente? Mas se Deus permitir eu falar e vocês também quiserem escutar, eu venho aqui outro dia e gravo um pouquinho, né, da minha história, se vocês quiserem. E é isso, gente. Chega de falar, né? Já falei tudo que eu tinha que falar, né? Se eu esqueci alguma coisa, deixa pra próxima, mas eu acredito que é isso mesmo, né? Deus é bom o tempo todo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo.